As portas de ferro da mansão se fecharam atrás de Tainá com um som metálico e final, ecoando a sentença que acabara de receber. Demitida. A palavra fria e cortante vinha dos lábios do homem que 5 anos antes havia lhe prometido uma noite de estrelas e depois a descartara como se fosse nada. De mãos dadas com seu pequeno José, ela olhava para a rua sem saber que rumo tomar, sentindo o peso da humilhação e o pânico da incerteza. Luiz Otávio, lá dentro, em seu mundo de luxo e poder, celebrava com sua noiva a decisão de afastá-la para sempre, acreditando ter eliminado uma simples e insignificante funcionária de sua vida. Ele só não imaginava que, do lado de fora do portão, caminhando para longe, estava não apenas a mulher que ele havia injustiçado, mas o único herdeiro de seu império, carregando no pulso a pequena marca em formato de estrela. O mesmo selo genético que Luiz Otávio exibia com orgulho em reuniões de negócios, sem jamais sonhar que o verdadeiro futuro de sua linhagem estava ali, do lado de fora, desamparado e invisível aos seus olhos. A vida de Tainá desabrochava antes do sol. Às 5 da manhã, quando o silêncio da periferia ainda era quebrado apenas pelo canto madrugador de um galo vizinho, seus olhos se abriam. Não havia despertador, apenas o relógio interno de uma mãe cujas responsabilidades nasciam com a primeira fresta de luz. Ao seu lado, na cama pequena que dividiam no único quarto da casa, José dormia, um anjo de cabelos cacheados e respiração suave. Vê-lo ali, seguro e em paz, era o combustível que a impulsionava a enfrentar a jornada diária. A casa, com suas paredes descascadas e móveis simples, mas impecavelmente limpos, era seu santuário. Cada objeto contava uma história de sacrifício e amor. O pequeno dinossauro de plástico sobre a cômoda, um presente de aniversário comprado com o dinheiro que deveria ter sido para um par de sapatos para si mesma. As cortinas de chita floridas, costuradas por suas próprias mãos em noites insones. Era um mundo modesto, mas era o mundo deles, aquecido por um afeto que nenhuma fortuna poderia comprar. Ela se movia com a graça silenciosa de quem conhece cada centímetro de seu espaço. Preparava o café, o aroma forte se misturando ao cheiro do pão amanhecido, que seria o de jejum. Enquanto a água fervia, ela olhava pela janela da cozinha para o quintal de terra batida, onde um pé de acerola teimava em dar frutos. Aquele quintal era o palco das maiores aventuras de José, um reino de imaginação onde galhos se tornavam espadas e formigas eram exércitos a serem comandados. Um sorriso terno brotou em seus lábios. A vida era dura, as contas se acumulavam e o medo do futuro era um companheiro constante, mas a risada de seu filho tinha o poder de apagar qualquer escuridão. Tudo o que fazia, cada gota de suor, era para garantir que aquela risada nunca se extinguisse. Era para que José tivesse as oportunidades que ela nunca teve, para que ele pudesse sonhar para além dos muros daquele bairro esquecido pelo tempo. Acordar o pequeno era seu ritual favorito. Beijos suaves na bochecha, sussurros carinhosos e a promessa de uma história no caminho para a creche. José despertava aos poucos, os olhos cor-de-mel, tão parecidos com os dela, piscando sonolentos antes de se abrirem num sorriso que iluminava o cômodo inteiro. A rotina era uma dança cronometrada. Vestir o uniforme, tomar o café da manhã, escovar os dentes e sair de mãos dadas rumo à primeira parada de uma longa viagem. A creche ficava a poucas quadras de distância, um casarão antigo e colorido que acolhia as crianças da comunidade. Deixá-lo ali era sempre um misto de alívio e aperto no peito. Alívio por saber que ele estaria seguro e bem cuidado. Aperto por ter que se separar da única parte de si que realmente importava. Depois do beijo de despedida e da promessa de buscá-lo no fim do dia, a verdadeira jornada de Tainá começava. 2 ônibus, 1h45 se o trânsito ajudasse. O primeiro veículo sempre lotado a levava para fora da teia de ruas de seu bairro, em direção ao terminal central. Ali, em meio à multidão anônima, ela esperava pela segunda condução, a que a transportaria para um universo completamente diferente. Era como cruzar uma fronteira invisível. As casas simples davam lugar a prédios comerciais imponentes, as lojas de bairro eram substituídas por vitrines de grifes internacionais e o ar parecia mudar.
tornando-se mais rarefeito, mais exclusivo. Era o mundo de Luiz Otávio Monteiro. A mansão dos Monteiros se erguia no coração de um condomínio fechado, uma fortaleza de mármore e vidro cercada por jardins meticulosamente cuidados. Para Tainá, atravessar aqueles portões era como vestir um uniforme de invisibilidade. Ela deixava de ser a Tainá, mãe do José, para se tornar apenas a babá. Uma sombra funcional que se movia pela casa com eficiência, cuidando das crianças dos patrões, quando eles estavam na cidade, o que era raro, mas principalmente mantendo os quartos infantis em perfeita ordem para o caso de uma visita inesperada. Na maior parte do tempo, sua função era mais de governanta dos andares superiores, garantindo que tudo estivesse imaculado. Seu trabalho era um balé silencioso: limpar, organizar, lustrar. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar: o rangido suave da terceira porta do corredor, a maneira como a luz do sol da tarde incidia sobre o tapete persa da biblioteca, o cheiro de lavanda e madeira de cedro que impregnava os armários. Era um ambiente de uma opulência fria, onde os objetos pareciam mais vivos que as pessoas. Os retratos de família nas paredes exibiam sorrisos perfeitos e estudados, uma dinastia de poder e riqueza. E no centro de tudo, reinava Luiz Otávio. Ele era uma presença avassaladora, mesmo na ausência. Quando estava em casa, a atmosfera se tornava tensa, elétrica. Seus passos firmes ecoavam pelos corredores de mármore. Sua voz grave, quase sempre ao telefone, ditava ordens que poderiam selar o destino de empresas a milhares de quilômetros de distância. Luiz Otávio era um homem esculpido pelo poder. Alto, com ombros largos que preenchiam ternos caros, e um olhar afiado, que parecia enxergar através das pessoas, avaliando seu valor e utilidade. Ele raramente se dirigia a Tainá. Para ele, ela era apenas parte da engrenagem que fazia sua vida funcionar sem atritos. Um aceno de cabeça apressado era o máximo de reconhecimento que ela recebia. Luiz Otávio vivia em uma bolha de privilégios, completamente alheio à realidade da mulher que cuidava de seu lar. Em sua mente, o mundo era um tabuleiro de xadrez e ele era o rei. Seus pensamentos eram um fluxo constante de estratégias de negócios, aquisições, flutuações da bolsa e, mais recentemente, os preparativos para seu casamento com Catarina. O casamento era, para ele, mais um movimento estratégico. Catarina vinha de uma família tradicional. Sua união solidificaria alianças e fortaleceria sua imagem social. Ele não se questionava sobre amor. Contentava-se com a compatibilidade, a beleza estonteante da noiva e a paz que ela lhe proporcionava ao gerenciar a vida social que ele não tinha tempo ou paciência para cultivar. Naquela manhã, enquanto Tainá lustrava a prataria na copa, Luiz Otávio estava em seu escritório, uma sala ampla com paredes de vidro que davam para o jardim. Ele gesticulava, a voz ríspida, fechando um negócio por telefone. Não me importa o que eles querem. A oferta final é essa. Peguem ou larguem. Tenho mais o que fazer. Ele desligou com um clique seco, a frustração marcando seu rosto. A incompetência o irritava profundamente. Ele se levantou e caminhou até a janela, os olhos percorrendo o gramado perfeitamente aparado. Sua mente já estava no próximo problema, na próxima reunião. Ele não notou a figura de Tainá do outro lado do jardim, regando as orquídeas do gazebo com um cuidado maternal. Para ele, ela era tão parte da paisagem quanto as próprias flores. Foi nesse momento que Catarina entrou no escritório. Ela flutuava sobre o tapete, um vestido de seda branco abraçando suas curvas perfeitas, um contraste gritante com o uniforme simples e funcional de Tainá. Catarina era a personificação da elegância calculada. Cada gesto, cada sorriso era ensaiado para o máximo efeito. Ela se aproximou de Luiz Otávio por trás, enlaçando sua cintura com braços delgados. Negócios difíceis, meu amor, ela sussurrou, a voz melodiosa. Apenas os amadores de sempre. Ele respondeu, o tom de voz suavizando instantaneamente na presença dela. Ele se virou, beijando-a nos lábios. Um beijo correto, sem a profundidade de uma paixão avassaladora, mas que cumpria seu papel. Catarina sorriu, mas seus olhos, de um azul gélido, desviaram por um instante para a janela. Ela viu Tainá no jardim. Uma pontada de irritação, fina e afiada, a atingiu.
Não era ciúme no sentido romântico. Luiz Otávio jamais olharia para uma empregada. Era algo mais profundo, mais corrosivo. Era a inveja da juventude natural de Tainá, da beleza que ela possuía sem esforço, da serenidade que parecia emanar dela mesmo enquanto realizava um trabalho braçal. Catarina, que passava horas se produzindo para alcançar a perfeição, sentia-se insultada por aquela beleza despretensiosa. Luiz, ela começou, a voz casual, disfarçando o veneno. Você não acha que aquela babá, Tainá, não é? É um pouco familiar demais. Ele franziu a testa sem entender. Familiar como? Não sei, o jeito que ela canta para si mesma enquanto trabalha. Outro dia a ouvi na cozinha, conversando com a cozinheira, rindo alto. Parece que se sente em casa demais, não acha? Falta um pouco de profissionalismo. Luiz Otávio deu de ombros, a mente já se afastando do assunto. Ela faz o trabalho dela, é o que importa. E as crianças gostam dela quando estão aqui. Exatamente, meu amor. As crianças. Mas elas quase nunca estão. E nós precisamos de alguém que entenda a discrição que esta casa exige. Alguém que não trate a mansão como o quintal da casa dela. Ela insistiu, ajeitando a lapela do paletó dele. É só uma impressão. Talvez o olhar dela. É um pouco insolente às vezes, como se estivesse nos julgando. A semente da dúvida estava plantada. Luiz Otávio não deu importância no momento, mas a observação de Catarina ficou alojada em um canto de sua mente. Ele odiava complicações domésticas, e a ideia de um funcionário insolente era uma complicação. Mais tarde, naquele mesmo dia, seus caminhos quase se cruzaram de uma forma mais íntima. Tainá estava no corredor do andar de cima, terminando de aspirar o tapete, quando ouviu os passos dele se aproximando. Ela instintivamente se encolheu, puxando o aspirador para dar passagem, mantendo os olhos baixos, como fora instruída. Luiz Otávio passou por ela falando ao celular, imerso em seu próprio universo. No entanto, por uma fração de segundo, o cheiro suave de jasmim do amaciante de roupas que Tainá usava invadiu suas narinas. Foi um aroma inesperado, limpo e doce, que o fez pausar sua fala por um microsegundo. Um cheiro que não pertencia àquele ambiente de luxo asséptico. Ele não registrou a fonte, a mente ocupada demais, mas o cheiro permaneceu como uma nota fantasma em sua memória. Para Tainá, aquele momento foi uma tortura silenciosa. O coração dela martelou contra as costelas. A presença dele, a voz grave e autoritária, o cheiro de seu perfume caro, uma mistura de sândalo e poder, tudo a transportou para uma noite de 5 anos atrás. Uma noite de festa na casa de um amigo em comum, antes de Luiz Otávio herdar o império de seu pai, quando ele era apenas um playboy charmoso e ela, uma jovem ingênua, que acreditou em suas promessas sussurradas sob um céu estrelado. Uma única noite que mudou sua vida para sempre, e da qual ele, evidentemente, não guardava nenhuma recordação. Ter que vê-lo todos os dias, ser tratada como invisível pelo pai de seu filho, era um fardo que ela carregava com uma dignidade dolorosa. Seus dedos apertaram o cabo do aspirador com força, a única forma de conter a tempestade de emoções que ameaçava transbordar. Ele passou, e a tempestade se acalmou, deixando para trás a habitual resignação. O fim do dia era a libertação. Tainá refazia a longa viagem de volta, o cansaço pesando em seu corpo, mas a alma se enchendo de antecipação. Buscar José na creche era como encontrar um oásis no final de um deserto. O abraço apertado dele, o cheiro de biscoito e tinta em suas roupas, as histórias empolgadas sobre o seu dia. Tudo isso lavava o peso da humilhação, da invisibilidade, da injustiça silenciosa. Naquela noite, depois de dar banho e jantar a José, ela o colocou na cama. Ele a segurou pela mão, os olhinhos sonolentos fixos nos dela. Mamãe, conta a história do menino que tinha uma estrela na mão. Era a história favorita dele, uma que Tainá inventara. A história de um príncipe que nasceu com uma constelação no pulso, um sinal de que ele estava destinado a fazer grandes coisas. Tainá olhou para o pulso esquerdo de seu filho, onde um pequeno aglomerado de pintas formava um desenho idêntico a uma estrela. A mesma marca que ela vira, naquela única noite, no pulso do homem que a olhava como se ela fosse o centro do universo. A marca dos homens da família Monteiro. Enquanto contava a história,
Sua voz era suave, mas seu coração era um nó de segredos e medos. Ela vivia em dois mundos opostos, um de amor puro e sacrifício e outro de riqueza fria e indiferença. E a ponte entre esses dois mundos era seu filho, um pequeno príncipe que não fazia ideia do reino que lhe fora negado, governado por um rei que não sabia de sua existência. As semanas que antecederam a grande festa de noivado de Luís Otávio e Catarina transformaram a mansão Monteiro num epicentro de atividade frenética. Decoradores, floristas, chefes de cozinha e organizadores de eventos circulavam pelos corredores com uma urgência que deixava uma trilha de tensão no ar. Para Tainá o trabalho se multiplicara. Havia sempre algo a mais para limpar, uma ordem de última hora para cumprir, um novo rosto desconhecido para o qual ela deveria se tornar invisível. Em meio ao caos orquestrado, ela se movia com sua eficiência de sempre, um ponto de calma em um mar de ansiedade. Era durante esses dias que a presença de Catarina se tornava quase onipresente, e com ela, seu olhar vigilante. Catarina supervisionava cada detalhe com a precisão de um general em campo de batalha. Da tonalidade dos lírios à disposição dos talheres, nada escapava de seu crivo. E cada vez mais, seus olhos pareciam encontrar Tainá. Ela observava a jovem babá de longe, notando coisas que ninguém mais veria, ou melhor, que ela mesma inventava e torcia para que se tornassem reais em sua mente. Um dia, encontrou Tainá parada por um instante no corredor principal, o olhar perdido num retrato a óleo do avô de Luís Otávio, um homem de feições severas e olhos penetrantes. Tainá estava apenas fascinada pela técnica da pintura, pela forma como a luz parecia real sobre a tela. Mas para Catarina aquilo era um ato de cobiça. Olha como ela encara as coisas, pensou, o veneno se formando em sua mente, como se quisesse tudo isso para si, uma arrivista disfarçada de humilde. Em outra ocasião, Tainá ajudou a cozinheira, uma senhora já de idade, a carregar uma pesada caixa de legumes que havia chegado. A senhora grata ofereceu-lhe um copo de suco fresco e as duas compartilharam um momento de risada e conversa na cozinha. Catarina passou pela porta exatamente naquele instante. Não viu o trabalho pesado, apenas a camaradagem. Aos seus olhos, Tainá não estava trabalhando. Estava socializando, tratando a mansão como um clube, uma afronta à hierarquia que deveria ser respeitada. Cada pequeno ato de humanidade de Tainá era catalogado por Catarina como uma prova de sua inadequação, de sua insolência velada. A noiva de Luís Otávio não sentia uma ameaça romântica, mas sim uma ameaça existencial. Tainá possuía uma luz própria, uma autenticidade que Catarina, com toda a sua riqueza e beleza fabricada, jamais conseguiria comprar. E isso era imperdoável. A oportunidade perfeita para agir surgiu 3 dias antes da festa. Catarina se preparava para sair para a prova final de seu vestido, um evento que, para ela, tinha a importância de uma cúpula de estado. Em sua suíte, um santuário de cremes caros e tecidos finos, ela se adornava em frente ao espelho. Sobre a penteadeira de laca branca, repousava uma coleção de joias. Entre elas, um bracelete de diamantes e safiras, um presente recente de Luís Otávio para celebrar o noivado. A peça era magnífica, um rio de luz que cintilava a cada movimento. Foi então que o plano tomou forma em sua mente, tão claro e brilhante quanto as pedras do bracelete. Com uma calma assustadora, ela chamou Tainá, usando o intercomunicador da casa. Tainá, por favor, venha até a minha suíte. Preciso de uma ajuda. Tainá, que estava organizando o quarto de hóspedes no fim do corredor, sentiu um frio na espinha. Não era sua função atender aos chamados pessoais de Catarina, mas uma ordem era uma ordem. Ela entrou no quarto, sentindo-se imediatamente diminuída pela opulência do ambiente. O perfume de Catarina, uma fragrância floral intensa e cara, pairava no ar. Sim, senhora, disse Tainá, mantendo a voz respeitosa e os olhos baixos. Catarina forçou um sorriso doce, um gesto que não alcançou seus olhos. Querida, você pode, por favor, levar este chale para a lavanderia? Peça que o passem a vapor. Preciso dele para hoje à noite. Ela apontou para um delicado chale de cachemira jogado sobre uma poltrona, convenientemente perto da penteadeira. Claro, senhora.
Tainá se aproximou, pegou a peça de roupa e se virou para sair. Sua passagem pelo quarto foi rápida, seus olhos focados apenas em cumprir a tarefa e se retirar daquele espaço intimidante. Ela não dedicou um único olhar à penteadeira carregada de joias. Era tudo o que Catarina precisava. O peão fora posicionado no tabuleiro. Assim que Tainá saiu, Catarina pegou o bracelete de diamantes, caminhou até seu closet e o escondeu no bolso de um casaco de inverno que não usaria por meses. Então respirou fundo e começou a encenação. 1 hora depois, um grito agudo ecoou pela ala principal da casa. Catarina surgiu no topo da escada, o rosto contorcido numa máscara de pânico e desespero. Meu bracelete de noivado desapareceu. Luiz Otávio, que estava em uma teleconferência em sua biblioteca, ouviu a comoção e saiu, a irritação estampada em seu rosto. Detestava dramas domésticos, especialmente quando estava no meio de uma negociação de milhões de dólares. Ele encontrou Catarina em prantos, sendo amparada por 2 outras empregadas. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz cortante. Eu não sei, Luiz. Eu não sei. Ela soluçou, agarrando-se ao braço dele. Estava aqui na minha penteadeira. Eu o vi antes de ir para o banho. Agora sumiu, procurei em todo lugar. Luiz Otávio sentiu uma onda de fúria. Não pela joia em si. Ele poderia comprar 10 outras iguais, mas pela violação, pela desordem, pela interrupção em sua rotina perfeitamente calibrada. Quem entrou no seu quarto? Ele perguntou, o tom frio de quem conduz um interrogatório. Catarina hesitou, como uma atriz talentosa fazendo uma pausa dramática. Ela olhou para o chão, depois para ele, os olhos cheios de uma falsa angústia. Ninguém, quer dizer, não sei se importa. Oh, meu Deus, eu me sinto horrível em dizer isso. Diga, Catarina, quem foi? Ele pressionou, a paciência se esgotando. A babá, Tainá, ela sussurrou, como se a palavra lhe causasse dor física. Eu a chamei para pegar um chale. Ela foi a única pessoa que entrou no quarto. Luiz, eu tenho certeza de que não é nada. Ela deve ter esbarrado e ele caiu em algum lugar. Mas ela foi a última a estar lá. A acusação velada, mas perfeitamente clara, pairou no ar. Luiz Otávio sentiu a irritação se transformar em uma fúria gelada. As palavras de Catarina de semanas atrás voltaram à sua mente. Familiar demais, olhar insolente. A semente que ela plantara agora germinava, adubada por aquela crise. Ele não tinha tempo para uma investigação. A festa era em 3 dias. Sua noiva estava em pânico. Havia uma solução simples e rápida para eliminar o problema. Onde ela está? Ele perguntou, a decisão já tomada. Na copa, senhor, ajudando com o almoço, respondeu uma das empregadas, a voz trêmula. Mande-a para a minha biblioteca, agora. Tainá estava secando a última taça de cristal quando recebeu o chamado. Seu coração deu um salto de apreensão. Ser chamada à biblioteca pelo patrão era algo que nunca havia acontecido. O lugar era o santuário dele, o centro de seu poder. Ela caminhou pelo corredor sentindo as pernas fracas. Um pressentimento sombrio se instalando em seu peito. Bateu na porta maciça de mogno e ouviu um "entre", que soou mais como uma ordem do que um convite. Luiz Otávio estava de pé, atrás de sua enorme mesa, as mãos nos bolsos, a silhueta recortada contra a luz da janela. A postura dele era de um juiz prestes a proferir uma sentença. Ele não a convidou a se sentar. Senhor? Tainá perguntou, a voz pouco mais que um sussurro. Houve um incidente, ele começou sem rodeios. Um objeto de valor desapareceu do quarto da minha noiva. Um objeto extremamente caro. Você foi a última pessoa vista no local. O sangue de Tainá gelou. Ela olhou para ele, atônita, a compreensão do que estava acontecendo a atingindo como um soco no estômago. Senhor, eu juro que não vi nada. Eu só peguei o chale que a senhora Catarina pediu e saí. Eu não estou interessado em detalhes. Ele a cortou, a voz desprovida de qualquer emoção. Nesta casa, a confiança é o bem mais valioso que qualquer bracelete. E essa confiança foi irremediavelmente quebrada. As palavras a sufocaram. Quebra de confiança. Ele não a estava acusando diretamente de roubo, o que tornava tudo ainda mais cruel. Ele a estava descartando com base em uma suspeita, sem lhe dar o direito de defesa, como se sua palavra, sua integridade, não valessem absolutamente nada.
Mas eu não fiz nada. Ela insistiu, a voz embargada pela injustiça. Eu trabalho aqui há anos, o senhor me conhece. A frase pairou no ar. O senhor me conhece. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. Ele não a conhecia. Ele não sabia seu sobrenome, não sabia o nome de seu filho, não sabia que o sangue dele corria nas veias daquele menino. Para ele ela era uma estranha, uma peça substituível. É exatamente por isso que estou decepcionado. Ele mentiu, a frieza sendo sua armadura. Aqui está o seu pagamento final, incluindo o aviso prévio que a lei exige. Ele empurrou um envelope sobre a mesa. Considere seus serviços encerrados a partir deste momento. Por favor, recolha seus pertences e deixe a propriedade imediatamente. Tainá ficou paralisada, o corpo tremendo. As lágrimas que ela tanto lutou para conter finalmente brotaram quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza pela perda do emprego, mas de pura e avassaladora humilhação. Ser julgada e condenada por aquele homem, o pai de seu filho, era uma ferida profunda demais para suportar. Ela queria gritar, queria jogar a verdade na cara dele, queria expor todas as mentiras e segredos. Mas o que adiantaria? Ele não acreditaria nela. Olhou para o rosto dele, para aqueles olhos de um azul tão intenso e frio, e viu apenas um abismo de indiferença. Com a dignidade que lhe restava, ela deu um passo à frente, pegou o envelope e se virou, sem dizer mais uma palavra. As costas dele, viradas para ela enquanto ele já olhava para alguns papéis sobre a mesa, foram a última visão que teve de Luiz Otávio Monteiro. Ele a dispensara como se vira uma página. A caminhada para fora da mansão foi a mais longa de sua vida. Ela passou pelos outros funcionários que desviavam o olhar, um misto de pena e medo em seus rostos. Ninguém ousaria questionar uma decisão do patrão. Ao chegar ao portão, o segurança a olhou com uma expressão de compaixão, mas apenas cumpriu seu dever, abrindo-o para que ela saísse e fechando-o atrás dela. O som metálico e final da tranca ecoou em sua alma. Lá fora, o barulho da cidade a assaltou. O sol da tarde parecia forte demais. O ar, pesado demais. Tainá apertou o envelope na mão. Dentro dele, o dinheiro que deveria garantir o sustento de seu filho por mais um mês. Seus pensamentos voaram para José. Para o par de tênis com luzinhas que piscavam que ela havia lhe prometido assim que recebesse o pagamento. Uma promessa simples, um sonho pequeno que agora parecia tão distante quanto a lua. O coração dela não estava partido apenas pela perda do emprego, mas pela confirmação cruel de que o homem que ela um dia, numa noite de fraqueza, amou, era incapaz de enxergar qualquer coisa ou qualquer pessoa além de seu próprio mundo dourado e egoísta. Ele não era apenas ignorante sobre a existência de seu filho. Ele era indigno de conhecê-lo. A viagem de volta para casa naquele dia foi um borrão de dor e pânico. Tainá se sentou no ônibus, apertando o envelope contra o peito, como se ele pudesse protegê-la da realidade que a esmagava. Cada solavanco do veículo parecia ecoar a desordem em sua alma. O que ela diria a José? Como explicaria que não poderia mais trabalhar na casa grande? Como olharia nos olhos de seu filho e manteria a promessa de um futuro melhor quando o presente acabara de ser arrancado de debaixo de seus pés? As lágrimas que ela segurara na frente de Luiz Otávio agora corriam livres, traçando caminhos silenciosos em seu rosto, misturando-se à poeira da janela. O dinheiro no envelope, que deveria ser um alívio, parecia queimar em suas mãos. Era o preço de sua humilhação, o pagamento por uma acusação que manchava sua honra. As semanas que se seguiram foram as mais longas e sombrias de sua vida. A estabilidade precária que o emprego na mansão lhe proporcionava se desfez como um castelo de areia. O primeiro passo foi contar a verdade, ou uma versão dela, para José. Ela o sentou em seu colo e, com o coração apertado, disse que seu trabalho na casa grande havia terminado e que agora teriam mais tempo para brincar juntos. José, em sua inocência, comemorou. Mais tempo com a mamãe era o melhor presente do mundo. A alegria dele foi uma faca de 2 gumes no coração de Tainá. Aliviava sua culpa, mas intensificava seu medo. A busca por um novo emprego começou imediatamente. Tainá saía de casa todos os dias, deixando José com uma vizinha de confiança, e percorria a cidade com uma pilha de currículos impressos. A realidade, no entanto, foi mais dura do que ela imaginava.
As portas se fechavam uma após a outra. Em alguns lugares a vaga já havia sido preenchida. Em outros, seu endereço na periferia era um obstáculo não dito. Em uma entrevista para uma vaga de vendedora, a gerente a olhou de cima a baixo e perguntou com um tom afiado: "Mãe solteira? E quem fica com a criança se ela adoecer?" A pergunta a desarmou. Sua condição de mãe, sua maior força e orgulho, era vista como um problema, uma desvantagem. O dinheiro do envelope começou a diminuir a uma velocidade assustadora. Aluguel, luz, água, gás, comida. As contas não esperavam. O desespero começou a bater em sua porta, frio e insistente. Tainá, no entanto, era uma lutadora. Ela guardou seu orgulho ferido em uma gaveta e fez o que precisava ser feito. Usou o pouco que restava para comprar ingredientes e começou a fazer doces para vender na rua. Beijinhos, brigadeiros, bolos de pote. Sua pequena cozinha se transformou em uma linha de produção. As manhãs agora eram dedicadas a cozinhar e as tardes a vender. Com José a tiracolo, pois não podia mais pagar a vizinha, ela caminhava pelas ruas do centro, oferecendo seus doces com um sorriso que escondia o cansaço e a apreensão. "Olha o doce caseiro, feito com amor", ela dizia, a voz tentando soar mais animada do que se sentia. Alguns dias eram bons, e ela voltava para casa com dinheiro suficiente para o jantar e o almoço do dia seguinte. Outros dias eram cruéis. O sol forte castigava. As pessoas passavam apressadas e indiferentes, e ela voltava com a maior parte da mercadoria e o coração pesado. O par de tênis com luzinhas para José se tornou um sonho distante, um luxo impensável. Agora, a meta era apenas garantir que o prato dele estivesse cheio. Enquanto isso, no mundo de Luiz Otávio, a vida seguia seu curso planejado. A festa de noivado fora um sucesso retumbante, um evento que estampou as colunas sociais por uma semana. Catarina estava radiante, exibindo um novo bracelete, ainda mais caro e ostensivo que o anterior, que Luiz Otávio lhe dera para compensar o susto. O incidente com a babá foi esquecido, um contratempo insignificante que fora eficientemente resolvido. Luiz Otávio mergulhou de volta em seu trabalho, fechando o negócio que fora interrompido pelo drama de Catarina e iniciando uma nova e agressiva aquisição. Ele não pensou em Tainá uma única vez. Para ele, ela havia deixado de existir no momento em que cruzou o portão da mansão. Cerca de um mês após a demissão, os mundos deles estavam prestes a colidir de forma catastrófica. Para Tainá, o dia começou com uma centelha de esperança. Ela conseguiu uma entrevista de emprego em um escritório de advocacia no centro da cidade, uma vaga para recepcionista. Era a sua melhor chance até então. Vestiu sua roupa mais apresentável, arrumou José e fez a longa viagem de ônibus com o coração cheio de preces. A entrevista, no entanto, foi uma ducha de água fria. O entrevistador foi frio, impessoal e deixou claro que dezenas de outras candidatas, com mais experiência e melhor aparência, estavam na disputa. Ela saiu do prédio sentindo-se esgotada, a última gota de esperança drenada de seu corpo. Estava no seu limite. As pernas doíam da caminhada, a fome roncava em seu estômago, e a perspectiva de voltar para casa de mãos vazias era desoladora. Com o pouco dinheiro que tinha no bolso, comprou um pão em uma padaria e levou José até uma praça arborizada que ficava ali perto. Sentaram-se em um banco de pedra, sob a sombra de um flamboyant. "Vamos fazer um piquenique, meu amor", ela disse, tentando forçar um tom de alegria. Partiu o pão e deu a maior parte para o filho. Enquanto o observava comer, com os pezinhos balançando sem alcançar o chão, a exaustão a venceu. Por um momento, ela fechou os olhos, apenas para respirar e tentar encontrar forças para continuar. A poucos metros dali, no trecesso no andar de um arranha-céu de vidro espelhado que se debruçava sobre a praça, Luiz Otávio encerrava uma reunião com um soco surdo na mesa de conferências. "Inaceitável", ele rosnou para sua equipe de diretores. "Se nós perdemos o contrato por pura incompetência, falta de atenção aos detalhes. Eu não pago salários milionários para amadores." A negociação que ele considerava ganha havia ruído no último minuto. Seu ego estava ferido, sua autoridade desafiada. Ele dispensou a equipe com um aceno brusco
e ficou sozinho na sala, olhando para a cidade que se estendia a seus pés. A praça lá embaixo era um borrão verde, um oásis de tranquilidade que contrastava com a fúria que sentia. Impaciente, sentindo as paredes da sala se fechando sobre ele, tomou uma decisão impulsiva. "Preparem o carro na garagem. Vou descer a pé", comunicou a sua secretária pelo interfone. Precisava de ar. Precisava caminhar e deixar que o ritmo da cidade dissolvesse sua raiva. Ele desceu pelo elevador privativo, o maxilar travado, a mente repassando cada erro da negociação. Saiu pela porta giratória do imponente edifício comercial, a expressão fechada assustando os que cruzavam seu caminho. Caminhava a passos largos pela calçada, absorto em seus pensamentos, quando a pequena cena se desenrolou à sua frente. José, que havia terminado seu pão, viu um bando de pombas ciscando no chão e, com a energia inesgotável de seus 4 anos, correu em direção a elas, rindo alto. "Vou pegar uma, mamãe!" ele gritou, correndo de forma desengonçada. Tainá abriu os olhos, o coração dando um salto. "José, cuidado!" ela gritou, levantando-se de um pulo. Tarde demais. Em sua perseguição animada, o menino não viu um desnível na calçada. Tropeçou e caiu, estatelando-se no chão de pedras portuguesas, bem aos pés do homem alto e irritado que passava. O choro veio instantaneamente, alto e assustado, mais pelo susto do que pela dor. Luiz Otávio parou bruscamente, a irritação atingindo o ápice. Um obstáculo, uma criança chorando, uma mãe distraída. Era a última coisa que ele precisava. "Não se pode nem andar em paz nesta cidade", ele resmungou para si mesmo, pronto para lançar um olhar de reprovação e seguir seu caminho. Ele baixou os olhos, o rosto uma máscara de impaciência, preparando uma reprimenda. E então, o mundo parou. O menino, no chão, tentava se levantar. Apoiou a mãozinha esquerda na calçada para se firmar e, com um movimento, a manga de sua camisa subiu um pouco, revelando o pulso pequeno e um pouco sujo. E ali, na pele infantil, estava ela, inconfundível. Uma pequena constelação de pintas, um desenho perfeito e único que formava uma estrela. O ar fugiu dos pulmões de Luiz Otávio com a força de uma explosão. O tempo congelou. O som da cidade desapareceu, substituído por uma pulsação ensurdecedora em seus ouvidos. A marca. A marca. A bússola dos homens da família Monteiro. Ele levou a mão instintivamente ao próprio pulso, coberto pelo punho de sua camisa de algodão egípcio. Ali, debaixo do tecido caro, estava a sua própria estrela, idêntica. A voz de seu falecido pai ecoou em sua mente, uma lembrança de infância que ele não revisitava há anos. "Esta marca, meu filho, é a nossa bússola. Ela sempre nos mostra o caminho de volta para casa, para quem nós somos." A raiva se dissolveu, substituída por um choque tão profundo que o deixou sem fôlego. O cérebro dele trabalhava em alta velocidade, tentando processar o impossível, a probabilidade, a coincidência. Não, não era coincidência. Ele ergueu os olhos lentamente, da pequena mão no chão para o rosto choroso do menino, procurando por traços, por semelhanças que ele jamais teria procurado antes. E então, seu olhar continuou subindo, seguindo a direção da voz aterrorizada que chamava o nome do garoto. "José, meu filho, você se machucou?" Seu olhar encontrou o dela, Tainá, a babá, a funcionária invisível, a mulher que ele havia demitido e humilhado, acusando-a de quebra de confiança. Ela estava ali, o rosto pálido de preocupação, os olhos arregalados de medo ao vê-lo. Naquele instante, a realidade de Luiz Otávio se estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. A babá, o menino, a marca. As peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente, não com um clique suave, mas com o som de um trovão. E, a noite de 5 anos atrás, que para ele fora apenas uma diversão passageira, um rosto bonito numa festa, agora retornava com a força de um furacão, trazendo consigo a imagem daquele rosto, o rosto dela. A verdade o atingiu. Uma verdade tão monumental e inegável que dobrou seus joelhos. Uma verdade que reescrevia todo o seu passado e aniquilava completamente o futuro que ele havia planejado. O menino caído a seus pés não era apenas uma criança. Era seu filho, seu herdeiro.
O tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo naquela praça. Para Tainá, o mundo se resumia ao rosto pálido de Luiz Otávio, uma tela onde o choque, a incredulidade e uma aurora de pavorosa compreensão se misturavam. O medo que sentiu ao vê-lo foi rapidamente substituído por uma fúria fria, a fúria de uma leoa cujo filhote fora ameaçado. Seu primeiro instinto foi agarrar José, puxá-lo para si e fugir daquele homem, protegendo seu filho não de um perigo físico, mas da verdade tóxica que ele representava. Ela se ajoelhou ao lado de José, examinando seu joelho ralado, usando o cuidado com o filho como um escudo contra o olhar penetrante do homem que a observava como se visse um fantasma. Para Luiz Otávio, o zumbido em seus ouvidos era a única realidade. Os prédios, as árvores, as pessoas passando, tudo se dissolvera em um borrão periférico. Seu foco estava cravado na pequena marca no pulso da criança e no rosto da mulher ajoelhada ao lado dela. A babá, Tainá. O nome ecoava em sua mente, agora carregado de um peso que ele jamais poderia ter imaginado. Fragmentos de memória antes insignificantes assaltavam-no. O cheiro de jasmim no corredor, a menção de Catarina sobre um olhar insolente, a facilidade com que ele a descartara. Cada lembrança era uma facada de culpa. Ele não havia demitido uma funcionária. Ele havia demitido a mãe de seu filho. Ele havia virado as costas para o seu próprio sangue. Movido por uma força que ele não compreendia, ele deu um passo à frente, depois outro. Seus sapatos italianos, que minutos antes pisavam com a arrogância de quem é dono do mundo, agora pareciam pesados, incertos sobre o terreno que se desfazia sob seus pés. Tainá sentiu a aproximação dele e se enrijeceu, abraçando José com mais força. Ele parou a um passo de distância. A arrogância, a impaciência, a fúria pela negociação perdida, tudo havia evaporado. O que restou foi um homem despojado de suas certezas, um rei diante de um reino que ele não sabia que existia. Sua voz, quando finalmente saiu, não era o trovão de um CEO, mas um sussurro rouco, quebrado pela magnitude do momento. Quem é esse menino? A pergunta era quase uma súplica. Ele sabia a resposta. Seu sangue gritava a resposta, mas ele precisava ouvi-la. Precisava que ela tornasse o impossível em realidade. Tainá ergueu o rosto. Os anos de humilhação silenciosa, as noites de preocupação, a dor da injustiça que sofreu naquela biblioteca, tudo isso se fundiu dentro dela. Não em fraqueza, mas em uma força inabalável. O medo se foi. Ela não era mais a empregada assustada. Era uma mãe defendendo seu território e sua história. Ele se chama José. Ela respondeu, a voz firme e clara cortando o ar tenso. Ela se levantou, colocando-se de pé entre Luiz Otávio e seu filho. E ele tem 4 anos. Faça as contas, Luiz Otávio. Ele é seu filho. A confirmação verbal, embora esperada, atingiu-o com a força de uma parede de concreto. Ele cambaleou, o corpo absorvendo o impacto. Por quê? Ele gaguejou, a mente incapaz de formular uma frase coerente. Por que você nunca... Uma risada amarga, sem humor, escapou dos lábios de Tainá. Por quê? Eu tentei. Logo que descobri, eu tentei te procurar. Liguei para o seu escritório. Uma secretária polida e eficiente me disse que o senhor Monteiro não atende a ligações pessoais não agendadas e me aconselhou a não insistir. Fui tratada como uma oportunista, uma incômoda. E então eu entendi. Entendi que no seu mundo eu não existia. E decidi que meu filho merecia mais do que um pai que precisava ser convencido de sua existência. Decidi criá-lo sozinha, com amor e dignidade, longe de tudo isso. Cada palavra era uma lâmina que o retalhava por dentro, expondo a podridão de sua indiferença. Ele não tinha defesa. Não havia argumento contra a verdade dela. Ele abrira a boca para dizer algo. Qualquer coisa. Um pedido de desculpas, uma negação, quando uma terceira voz, afiada e impaciente como o som de vidro quebrando, interrompeu a cena. Luiz Otávio, o que significa isso? Estou te esperando no carro há 10 minutos. Catarina se aproximava, o caminhar irritado, os saltos agulha batendo furiosamente contra a calçada. Sua expressão era de puro desdém ao ver Luiz Otávio parado diante da ex-babá. Sua mente, sempre pronta para o pior, viu a cena e a interpretou da única maneira que seu ciúme e sua maldade permitiam.
Não acredito nisso. Ela sibilou ao chegar perto o suficiente. O que essa mulher está fazendo aqui? Está te importunando? Perseguindo você? Eu sabia que ela não era confiável. É uma golpista. Ela se virou para Tainá, os olhos fuzilando-a com ódio. O que você quer? Dinheiro, é isso? Usando uma criança para tentar extorquir o meu noivo? Você é ainda mais baixa do que eu imaginava. José, assustado com os gritos, começou a chorar novamente, agarrando-se à perna da mãe. A acusação de Catarina foi o estopim. Cala a boca, Catarina, disse Tainá, a voz baixa e perigosa. Você não sabe de nada. Eu sei de tudo, ela retrucou, o tom subindo para um grito estridente. Luiz, querido, não dê ouvidos a ela. Ela é uma ladra e uma mentirosa. Chame a polícia. Chame a polícia agora e vamos acabar com esse circo ridículo. Aquele era o clímax, o ponto de ruptura. De um lado, Catarina, a personificação de sua vida até aquele momento. O status, a riqueza, as alianças, um futuro perfeitamente planejado, mas vazio e cruel. Do outro, Tainá e um menino assustado, a prova viva de seu passado irresponsável, mas também a personificação de uma verdade, de um legado, de uma conexão que ele nunca soube que precisava. A escolha de Luiz Otávio foi instantânea e visceral. Foi como se, pela primeira vez em sua vida, ele estivesse vendo o mundo com clareza, livre das névoas do poder e do dinheiro. Ele ignorou Catarina como se ela fosse ar, nem mesmo olhou para ela. Em vez disso, fez algo que chocou a todos, inclusive a si mesmo. Ele se ajoelhou no chão sujo da praça. Ajoelhou-se na frente de José, o CEO milionário, o homem que fazia diretores tremerem, agora no mesmo nível do pequeno menino que soluçava. Ei, campeão, ele disse, a voz surpreendentemente suave. Não precisa chorar. Olha. Com as mãos trêmulas, Luiz Otávio desabotoou o punho de sua camisa cara e puxou a manga para cima, revelando seu pulso. Ele o estendeu para o menino ao lado do pequeno pulso de José. Ali, lado a lado, estavam as duas marcas, duas constelações idênticas, uma grande e uma pequena, a mesma bússola. José parou de chorar, os olhos curiosos fixos nas duas estrelas, sem compreender o significado, mas sentindo a estranha conexão. Viu, nós somos iguais, Luiz Otávio sussurrou, um nó se formando em sua garganta. Catarina observava a cena paralisada, a boca aberta em choque. Luiz, o que você está fazendo? Levante-se daí e não se humilhe na frente dessa... Foi então que ele se levantou, mas não olhou para ela com a cumplicidade de antes. Ele a encarou com um frio que ela nunca tinha visto, um frio que congelou a alma dela. Acabou, Catarina, ele disse cada palavra uma lasca de gelo. Ligue para a organizadora, cancele a festa, cancele o casamento, cancele tudo. O quê? Ela guinchou, incrédula. Você ficou louco? Por causa dela? Por causa de uma mentira deslavada? Não é uma mentira, ele disse, o olhar descendo para José e depois voltando para Tainá. Mas desta vez não havia acusação ou choque, apenas uma devastadora onda de arrependimento. É a única verdade que importa. E eu fui cego demais para ver. Ele então se virou completamente para Tainá, ignorando os protestos furiosos de Catarina, que agora se tornavam um ruído de fundo. Os olhos de Luiz Otávio, antes tão frios e distantes, estavam marejados. Duas lágrimas que ele não se deu ao trabalho de esconder rolaram por seu rosto. Tainá, ele começou, a voz embargada. Tudo isso, a demissão, a sua luta, é culpa minha. É tudo culpa minha. Eu fui cego, arrogante e estúpido. Eu não posso apagar o que eu fiz. Não posso voltar no tempo. Ele fez uma pausa, respirando fundo, o peito doendo com o peso de 5 anos de negligência. Mas, por favor, me dê a chance de consertar. Me dê a chance de ser o pai que ele merece. E o homem que eu nunca, jamais fui para você. A praça ficou em silêncio para os três. Catarina, finalmente derrotada pela expressão no rosto de Luiz Otávio, estava petrificada. Luiz Otávio, despido de sua armadura, esperava, o coração exposto. E Tainá, segurando a mão de seu filho, olhava para o homem que havia destruído e reconstruído seu mundo no espaço de uma tarde, sem saber se o que via à sua frente era o início de uma redenção ou o começo de uma dor ainda maior. O pedido de Luiz Otávio pairou no ar da praça, denso e pesado.
Tainá olhava para ele, para o homem quebrado à sua frente, e sentia um turbilhão de emoções conflitantes. Havia uma parte dela, a parte ferida e humilhada, que queria rir, que queria dizer não, e ir embora, deixando-o afogar-se no mar de arrependimento que ele mesmo criara. Mas havia outra parte, a mãe, que olhava para o filho segurando sua mão, e via a chance, por menor que fosse, de dar a José algo que ela nunca teve, um pai. E por fim, havia a mulher que, por baixo de camadas de mágoa, via a sinceridade crua naqueles olhos marejados. Sua resposta não foi de aceitação, mas de autoproteção. Eu não sei, ela sussurrou a voz trêmula. Isso é demais. Eu preciso levar meu filho para casa. Ele está assustado. Era a verdade. José, alheio ao drama adulto, sentia a atenção e se agarrava a ela como sua única âncora. Luiz Otávio assentiu, a compreensão em seu olhar. Ele não pressionou, não argumentou. Pela primeira vez, ele parecia entender os limites. Claro, você está certa. Me desculpe, mas por favor, não me peça para deixá-los ir de ônibus. Permita-me ao menos levá-los em segurança. A oferta era prática, mas Tainá hesitou. Entrar no carro daquele homem parecia uma rendição, um passo para dentro de um mundo do qual ela lutara tanto para se manter afastada. Mas olhar para o rosto cansado de José e pensar na longa e exaustiva viagem de volta a fez ceder. Ela concordou com um aceno quase imperceptível. A viagem de volta foi a mais longa e silenciosa que qualquer um deles já experimentou. O carro de luxo, um casulo de couro e tecnologia, parecia um universo à parte da realidade de Tainá. José, exausto pela montanha-russa de emoções, adormeceu na cadeirinha infantil que o motorista de Luiz Otávio, convocado às pressas, instalara com uma eficiência robótica. No banco da frente, o silêncio entre Tainá e Luiz Otávio era tão espesso que podia ser cortado. Ele dirigia com uma concentração feroz, as mãos brancas agarradas ao volante. De vez em quando, seus olhos encontravam o rosto adormecido do filho pelo espelho retrovisor, e uma expressão de dor e maravilhamento passava por seu rosto. Tainá, por sua vez, mantinha o olhar fixo na paisagem que mudava drasticamente das avenidas largas e arborizadas do centro para as ruas estreitas e irregulares de sua vizinhança. Quando ele parou em frente à casa simples dela, o contraste foi brutal. Luiz Otávio olhou para a pequena construção, para as paredes que precisavam de pintura e para o portão de ferro simples, e sentiu outra onda de vergonha. Enquanto ele vivia em uma fortaleza de mármore, seu filho crescia ali. Ele desligou o carro e, antes que Tainá pudesse protestar, desceu e abriu a porta para ela. Com um cuidado que a surpreendeu, ele mesmo tirou José da cadeirinha, aninhando o menino adormecido em seus braços. O gesto foi desajeitado, inseguro, mas carregado de uma ternura que Tainá nunca pensou que ele possuísse. Pela primeira vez, Luiz Otávio segurava o próprio filho. O peso em seus braços era ao mesmo tempo real e metafórico. Era o peso de sua herança, de seu futuro, de seu maior erro. Enquanto Tainá abria a porta, o celular de Luiz Otávio vibrou incessantemente. Era Catarina. Ele ignorou as primeiras chamadas, mas a insistência era furiosa. Entregou José gentilmente para Tainá, que o levou para o quarto, e atendeu a ligação do lado de fora. A voz de Catarina era um guincho de fúria e histeria. Luiz Otávio a ouviu em silêncio por um longo momento, o rosto impassível. E então, com uma frieza cirúrgica, ele a interrompeu. Não me ligue mais, Catarina. Nunca mais. Se tentar difamar Tainá ou se aproximar do meu filho, usarei todos os recursos que tenho para garantir que você se arrependa. Acabou. Ele desligou e bloqueou o número, cortando o último fio que o ligava à sua vida antiga. No dia seguinte, um mensageiro entregou um pacote na mansão Monteiro. Dentro, o bracelete de diamantes e uma nota anônima dizendo que fora encontrado na praça. Luiz Otávio fez questão que a chefe da governança reunisse todos os funcionários. Ele anunciou a recuperação da joia e, olhando nos olhos de cada um, declarou que um erro terrível e injusto havia sido cometido contra Tainá e que sua honra estava completamente restaurada. A fofoca se espalhou como fogo e a narrativa mudou. Catarina não era a vítima, mas a vilã. Era o primeiro passo de Luiz Otávio para reparar o dano que causara.
Sua segunda tentativa, no entanto, foi um desastre. Guiado pelo único instinto que conhecia, ele tentou resolver o problema com dinheiro. Apareceu na casa de Tainá com propostas. Um apartamento de luxo no melhor bairro da cidade, uma pensão generosa, um fundo de investimento para a educação de José. Ele apresentou tudo como uma solução lógica, uma transação para compensar o passado. Tainá o ouviu com uma calma gelada. Quando ele terminou, ela o olhou nos olhos, a decepção evidente. Você ainda não entendeu nada, não é? Ela disse, a voz baixa, mas firme. Minha casa pode ser humilde, mas é um lar. Meu filho pode não ter brinquedos caros, mas ele tem amor. Ele não é um item no seu balanço para ser compensado. O tempo que você perdeu, os primeiros passos, a primeira palavra, nada disso tem preço. Meu filho não está à venda, Luiz Otávio. As palavras dela o atingiram mais forte do que a perda de qualquer contrato. Ele recuou, humilhado de uma nova maneira. A armadura de CEO era inútil ali. Pela primeira vez, ele estava diante de um problema que seu dinheiro não podia solucionar. Ele se foi naquele dia, e por quase uma semana Tainá não teve notícias dele. Uma parte dela sentiu alívio, pensando que ele talvez tivesse desistido. Outra parte, uma parte que ela odiava admitir que existia, sentiu uma ponta de decepção. Então, em um sábado à tarde, ele reapareceu. Mas desta vez não havia motorista, nem propostas de negócios. Ele veio em seu próprio carro, vestindo jeans e uma camisa simples. Em suas mãos, não trazia contratos, mas uma caixa. Ele parou no portão, hesitante, esperando que ela o visse. Quando Tainá abriu a porta desconfiada, ele simplesmente estendeu a caixa para ela. Eu sei que você disse que ele não precisa de coisas caras. Ele começou, a voz nervosa. Mas você me disse uma vez na biblioteca que eu te conhecia. E eu não conhecia. Passei a última semana pensando nisso, pensando em tudo. E eu lembrei de algo, uma promessa que você mencionou, sobre o pagamento. Tainá abriu a caixa. Dentro, um par de tênis infantis, brancos com luzinhas vermelhas nas solas que piscavam a cada movimento. Os tênis que ela havia prometido a José. As lágrimas brotaram nos olhos dela antes que pudesse impedi-las. Não era pelo presente, mas pelo que ele significava. Ele estava ouvindo. Ele estava tentando entender. Aquele foi o verdadeiro começo. Ele passou a visitá-los, sempre pedindo permissão primeiro. As interações eram desajeitadas. Luiz Otávio, o homem que comandava as salas de reuniões, não sabia como brincar de carrinhos ou o que fazer quando José lhe mostrava com orgulho seu dinossauro de plástico. Ele se sentava no chão, o corpo grande e desconfortável no espaço pequeno, tentando imitar os sons que o filho fazia, muitas vezes errando e provocando uma carranca confusa no menino. José, por sua vez, era tímido e desconfiado daquele homem grande e quieto que aparecia em sua casa. Tainá observava de longe da cozinha, o coração dividido. Via a luta de Luiz Otávio, o esforço genuíno em seu olhar e sentia uma compaixão inesperada. Mas também via a hesitação de seu filho e o medo de que ele se apegasse a alguém que pudesse desaparecer novamente a qualquer momento. O ponto de virada veio em uma noite de chuva forte. José começou a tossir e, em poucas horas, queimava de febre. Tainá, acostumada a lidar com as doenças do filho sozinha, estava aplicando compressas frias, quando ouviu uma batida na porta. Era Luiz Otávio, que viera trazer algumas compras, preocupado que ela não pudesse sair com o temporal. Ao ver José febril, ele entrou em pânico. Temos que levá-lo ao hospital, o melhor da cidade. Eu vou ligar para o meu médico, ele disse, já pegando o celular, a eficiência de CEO vindo à tona. Calma, Tainá o interrompeu, a voz firme, mas gentil. É só uma febre. Já dei o remédio. Ele só precisa de cuidado e descanso. A calma dela o desarmou. Ele observou, impotente e fascinado, enquanto ela cuidava do filho com uma competência amorosa que ele nunca presenciara. Ela sabia exatamente como acalmá-lo, a temperatura certa da água, a canção de ninar que o fazia relaxar. Naquela noite, pela primeira vez, eles não eram o patrão e a ex-empregada. Eram dois pais, cuidando de seu filho. Ele ficou até a febre ceder, preparando um chá para Tainá, buscando toalhas, fazendo o que ela pedia, seguindo suas ordens. Quando José finalmente adormeceu,
tranquilo, os dois se sentaram na pequena cozinha, o som da chuva como única companhia. Estavam exaustos. O olhar de Luiz Otávio para Tainá era diferente. A admiração que ele sentia não era mais pela sua beleza ou pela sua dignidade ferida, mas pela sua força monumental. Ele estava vendo a mulher de verdade, a mãe, a guerreira. "Você é uma mãe incrível, Tainá", ele disse, a voz cheia de um respeito que ela nunca ouvira antes. Pela primeira vez desde que o reencontrara, Tainá o olhou e ofereceu um sorriso. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Um armistício. Naquela cozinha humilde, em meio a uma tempestade, a base de algo novo, frágil e incerto, mas real, começava a ser construída. A confiança. A noite da febre foi a enchente que, ao recuar, deixou para trás um terreno fértil. A partir daquele momento, as visitas de Luiz Otávio mudaram de natureza. Deixaram de ser incursões desajeitadas de um estranho e passaram a ser a presença consistente de alguém que tentava, com uma humildade recém-descoberta, encontrar o seu lugar. Ele percebeu que a redenção não seria comprada com presentes ou promessas, mas construída com o cimento do tempo e da paciência. Começou a aparecer não apenas para ver José, mas para participar. Trocava os seus ternos caros por roupas confortáveis e aprendia o ritmo daquela casa, um ritmo ditado pelo amor e pela simplicidade. Aprendeu que José odiava a casca do pão, que a sua história preferida antes de dormir era a do príncipe com a estrela na mão, e que a sua gargalhada mais genuína era provocada por imitações de vozes de dinossauros. Luiz Otávio, o homem que negociava fusões bilionárias, passava horas no chão da sala a fazer grrr e ruar, sentindo uma alegria pura e desconcertante que nenhuma transação bem-sucedida jamais lhe proporcionara. Ele não tentava mais impressionar, apenas conectar-se. Começou a levar José à creche, um ritual que se tornou sagrado para ele. Segurar aquela mãozinha pequena na sua, ouvir as histórias empolgadas sobre os colegas e os desenhos, tornou-se o ponto alto do seu dia, um contraponto real ao mundo artificial dos negócios. Tainá observava esta transformação com um misto de cautela e maravilhamento. A muralha que construíra ao redor do seu coração começou a apresentar fissuras. Via a forma como os olhos de José se iluminavam quando ouvia o som do carro de Luiz Otávio a chegar. Via a paciência dele ao ensinar o filho a amarrar os sapatos, uma tarefa que o deixava mais frustrado do que qualquer reunião de conselho. A convivência forçada pelo bem de José transformou-se numa parceria silenciosa. Começaram a conversar, primeiro sobre o filho, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus medos, e depois, gradualmente, sobre si mesmos. Numa tarde chuvosa, enquanto José dormia a sesta, encontraram-se na cozinha, partilhando um café. O silêncio era confortável, não mais tenso. Foi Tainá quem quebrou o gelo, com uma pergunta que pairava entre eles há muito tempo. "Por que é que você era assim?", perguntou ela, a voz suave, sem acusação. "Tão frio." Luiz Otávio olhou para a sua chávena por um longo momento antes de responder. A sua vulnerabilidade era algo novo, frágil. "Eu fui criado para ser uma fortaleza", confessou ele, a voz baixa. "O meu pai era um homem duro, um titã nos negócios. O amor para ele era uma fraqueza. Ele ensinou-me a ver o mundo como um campo de batalha e as pessoas como peças num tabuleiro. A mansão onde eu cresci era como a de agora. Grande, luxuosa, mas silenciosa, fria. Eu não tive um pai que se sentasse no chão para brincar de dinossauros. Tive um mentor que me preparou para herdar um império." Ele fez uma pausa, o olhar perdido nas memórias. "Quando o conheci, Tainá, eu não sabia como ser outra coisa. E quando você desapareceu, foi mais fácil seguir em frente do que admitir que eu sentia falta da única pessoa que me tinha visto como um homem, e não como um herdeiro." A confissão desarmou Tainá. Pela primeira vez, ela não via o CEO arrogante, mas um homem solitário, moldado por uma ausência de afeto que ela, apesar de todas as suas dificuldades, nunca conhecera. Ela via as suas próprias batalhas refletidas nas dele, ainda que em cenários drasticamente diferentes. Naquele momento, ela compreendeu a profundidade da sua transformação. Ele não estava apenas a aprender a ser pai,
Estava a desaprender uma vida inteira de solidão. A aproximação deles era um processo lento e orgânico. Um dia, estavam a montar um quebra-cabeças com José no chão da sala. As suas mãos tocaram-se acidentalmente ao procurar uma peça. Um choque elétrico, breve mas intenso, percorreu ambos. Recuaram, os rostos corados, mas o momento ficou suspenso no ar, uma promessa silenciosa. Noutra ocasião, Tainá teve um pesadelo e acordou sobressaltada. Foi à cozinha para beber um copo de água e encontrou Luiz Otávio no sofá. Ele tinha adormecido ali depois de esperar que a febre de José, que ameaçara voltar, baixasse completamente. Vê-lo ali vulnerável no sono, o rosto normalmente tenso agora relaxado, despertou nela uma ternura que a assustou. O verdadeiro teste veio quando Luiz Otávio os convidou para um passeio. Não a um restaurante caro ou a um evento social, mas a um parque de diversões simples na orla da cidade. Ele queria dar a José um dia de pura alegria infantil. Tainá hesitou, mas a excitação nos olhos do filho venceu a sua relutância. Aquele dia foi mágico. Pela primeira vez, eles não eram o CEO e a ex-babá, a coparentalidade. Eram apenas um homem, uma mulher e uma criança. Riram na roda gigante, sujaram-se com algodão doce e Luiz Otávio venceu um urso de peluche gigante para José num jogo de argolas, com uma concentração tão feroz que parecia estar a fechar o negócio da sua vida. No final do dia, sentaram-se num banco virado para o mar, observando o pôr do sol. José, exausto e feliz, dormia com a cabeça no colo de Tainá, abraçado ao seu urso. O céu pintava-se de laranja e rosa, e uma paz profunda instalou-se entre eles. "Obrigado por hoje, Tainá", disse Luiz Otávio, a voz embargada pela emoção. "Obrigado por me permitir." "Isto, você não tem de agradecer", respondeu ela suavemente. "Isto também é seu." Ele virou-se para ela. A luz do crepúsculo suavizava as suas feições, e nos seus olhos, Tainá via um oceano de arrependimento, gratidão e algo mais, algo que fazia o seu coração bater mais rápido. "Não é só por causa do José", disse ele, a voz pouco mais que um sussurro. "É por você, por me mostrar o que é realmente importante, por me ensinar a sentir de novo. Eu cometi o maior erro da minha vida ao deixar você ir, e eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu apaixonei-me por você, Tainá, pela sua força, pela sua bondade, pela mulher incrível que você é." A tensão acumulada entre eles, as palavras não ditas, os olhares roubados, tudo culminou naquele momento. Tainá olhou para o homem ao seu lado, o homem que ela desprezara e temera, e viu o seu futuro. Viu a promessa de um amor construído não sobre a perfeição, mas sobre as cinzas de erros perdoados. Lentamente, ele aproximou o seu rosto do dela, os olhos a pedir uma permissão que ela concedeu com um inclinar de cabeça quase imperceptível. O primeiro beijo deles não foi uma explosão de paixão, mas o selar de um armistício. Foi um toque suave, hesitante, um beijo que pedia perdão e agradecia pela segunda oportunidade. Um beijo que prometia, silenciosamente, que a partir daquele momento, a confiança seria a base de tudo. Foi um beijo que não apagou o passado, mas que o redimiu, transformando a dor em alicerce. Quando se afastaram, encostaram as testas, de olhos fechados, a respirar o mesmo ar. O som das ondas e a respiração suave do filho adormecido eram a única música de que precisavam. A história deles não terminava ali, começava. Não mais como um CEO, uma ex-babá e um segredo, mas como uma família. Uma família forjada no fogo da injustiça, unida pelo destino e agora, finalmente, pronta para construir uma nova vida, não sobre a base frágil de um império, mas sobre a rocha sólida do amor e do respeito que, contra todas as probabilidades, tinham encontrado um no outro. E com um beijo que sela uma promessa de futuro, termina a história de Tainá, Luiz Otávio e José. E aí se emocionou com essa reviravolta? Se a jornada de redenção do Luiz Otávio e a força da Tainá prenderam você e não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também nos mostra que vocês torcem por finais felizes e ajuda muito o canal a crescer.
Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.